Queridos, aqui novamente o professor Natan, falando sobre administração de logística e recursos materiais para vocês, pessoal do quarto período de administração do Centro Universitário Campo Real. E vamos continuar hoje o nosso papo, iniciado já algumas aulas atrás, lá ainda mesmo antes desse nosso isolamento por conta dessa situação toda. Vamos continuar falando de estoques. Na aula passada nós falamos sobre a classificação ABC, a importância da classificação ABC como um sistema de monitorar e classificar estoques e orientar o gestor sobre quais os itens de maior importância, para uma série de critérios. E antes de começar a falar do assunto de hoje, nós vamos dar uma olhadinha aqui em umas questões de ENAD, que surgem aí em concursos públicos e ENAD, que compreendem aí a classificação ABC. Então aqui está a questão em questão, que eu falei para vocês. Então, como nós vimos a classificação ABC na aula passada, eu trago aqui uma questão de ENAD, de concurso público também, eu não sei se é de ENAD ou de concurso público, mas que eu gostaria, só para revisar o conteúdo da aula passada, eu gostaria que vocês acompanhassem. Aqui no canto. No método da curva ABC, utilizado nos sistemas de controle de estoque, os itens são alocados em grupos e classificados pelas letras A, B e C, segundo seus respectivos valores ou custos. Ao analisar a configuração dos grupos ao longo da distribuição do valor total acumulado, a empresa deverá ser capaz de identificar quais itens devem ter seu controle intensificado e quais podem ser acompanhados de forma mais simplificada. Com base no método da curva ABC, assinale a opção correta. Então vamos lá, acompanhe. Letra A. No grupo A, estão alocados aproximadamente 20% dos itens. O controle pode ser mais simples, sendo necessário um estoque de segurança intermediário. Então vamos analisar essa primeira afirmação. No grupo A estão alocados aproximadamente 20% dos itens. Sim, lembram que eu falei que a classificação ABC leva em consideração o princípio de Pareto, do 80-20, 80% das consequências sobre 20% das causas, 20% do esforço para resolver 80% do problema. Então o grupo A, que seriam os mais importantes, eles se concentram em 20%, eles são menos em quantidade. Porém, o controle não é mais simples, não. Eles precisam mais atenção, pois são os itens mais importantes. Então, eu descartaria essa primeira questão. Letra B. No grupo B estão alocados aproximadamente 50% dos itens. O controle pode ser mais simples, sendo necessário um estoque de segurança intermediário. Não é 50%. 50% é metade do meu estoque. Seria uma quantidade muito significativa. E esses itens, normalmente 50% são os itens classe C e não B. B fica em torno de 30%, como nós vimos, que são os itens de valor ou de relevância intermediária. Letra C. Então, também não consideraria a letra B. Letra C. O conjunto de itens do grupo A corresponde a aproximadamente 80% do valor em estoque e deve ter controle mais rigoroso. Eu já tinha falado aqui que o grupo A seria 20% dos itens. Sim, mas aqui ele afirma que ele seria correspondente a 80% do valor em estoque. E deve ter controle mais rigoroso, sendo necessário um estoque de segurança reduzido. Fato. E 20% dos itens equivalem a 80% do valor em estoque. Então essa daqui é uma afirmativa correta. A letra C. O conjunto de itens do grupo C corresponde a aproximadamente 5% do valor em estoque e deve ter controle mais rigoroso. Pode acontecer isso, Os itens do grupo C eles podem ter 5% do valor em estoque, embora eles correspondam a 50% do valor total de itens, mas eles não precisam ter o controle mais rigoroso. Eles são os menos relevantes, então eu também descartaria, antes de terminar de ler, eu descartaria essa questão aqui, que diz 5% do valor em estoque, deve ter controle mais rigoroso, sendo necessário estoque de segurança intermediário. Então aí está, o conjunto de itens do grupo A, eu não li a última, a última diz, os itens do grupo B e C somados correspondem a aproximadamente 20% do valor em estoque e deve ter controles mais rigorosos. Está errado também.
É o A que tem que ter o controle mais rigoroso. Então, a resposta correta é a letra C. Beleza? Vamos voltar então ao assunto, para iniciar o assunto de hoje. Então, recapitulando rapidamente, meus caros, estoques são importantes para a empresa, né, porque eles fornecem suporte à área comercial, né, permitem a disponibilidade dos produtos no momento em que eles são exigidos, nós já vimos isso, né. Eles funcionam atendem a empresa em diversos aspectos lá. E nas últimas aulas, incluindo as aulas presenciais que tivemos, nós verificamos alguns aspectos em que os estoques podem ser avaliados, terminando aí com a classificação ABC na última aula. Em algum momento ali, ainda presencialmente, nós comentamos sobre os sistemas de reposição de estoques, né? Como os estoques são abastecidos, em que momento dá o clique para que as mercadorias, os materiais, os insumos, matérias-primas, materiais auxiliares, enfim, qualquer tipo de material seja reposto no estoque. E eu falei para vocês que existem basicamente 2 sistemas de reposição, né? Não que eles sejam aplicados ou um ou outro, mas eles são os sistemas básicos, elementares, que acabam se traduzindo na prática em um misto de cada um desses sistemas. Mas é preciso, na prática se coloca os sistemas de reposição de forma híbrida, digamos assim, mas levando em consideração os 2 sistemas básicos, os 2 sistemas elementares, que é o sistema de reposição periódica e o sistema de reposição contínua, né? Então eu vou dar aqui a teoria, que aí na prática você usa um misto dos 2, ou mais um ou mais outro, tá? É mais para a gente ter como uma orientação aí de fundamento para essa disciplina. Então, o primeiro, eu já falei sobre isso em sala de aula, vou só recapitular e deixar aqui registrado para vocês. O primeiro sistema de reposição mais comum visto nas empresas é o sistema de reposição periódica. O sistema de reposição periódica, o nome já está dizendo, de períodos em períodos, de tempos em tempos, o estoque é reposto, os pedidos de compra para reposição do estoque são feitos, né? Então, assim, vamos supor, cada dia, eu usei o exemplo, né, em sala, né, que no 5º dia útil, se você for lá nos mercados, está assim de gente, porque é o dia que o pessoal faz o famoso rancho do mês, dado ao período de recebimento de salários e tudo mais. Então, existe um período de 30 dias em que essa compra, esse abastecimento de estoque é feito. Nas empresas é similar, você tem estoques que são repostos de forma periódica, né? Por exemplo, há uma tendência a estoques de material de escritório, material de limpeza, estoques de almoxarifado em geral, né? Ou até mesmo em alguns casos, em vários casos, estoques de mercadorias para revenda no comércio, né? Dado a passagem periódica do caixeiro viajante ou de compras mensais que se faz para reabastecer o estoque, utiliza esse sistema, o sistema de reposição periódica. De tempos em tempos a compra é feita, né? Ele é mais utilizado mesmo para reabastecimento de materiais auxiliares ou mesmo de mercadorias de revenda. Nesse sistema você tem uma data específica, a cada 15 dias, a cada 30 dias, uma vez por semana, para efetuar esse pedido. E o lote de compra, ou seja, a quantidade comprada a cada pedido, leva em consideração o que você precisa para atingir o que você considera o teu estoque máximo previamente estabelecido, né? Então, se um restaurante ele utiliza lá por semana 10 latas de óleo, vamos supor, não sei se essa conta está certa, mas se um restaurante utiliza por semana 10 latas de óleo, em média, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Ao verificar, chegando o período de compra, verifica-se o que tem em estoque. Tem 5 latas. Ah, tá, não consumiu as 10, mas consumiu 5, então eu vou comprar só 5. O lote de compra corresponde àquilo que falta para completar esse estoque máximo previsto previamente, né? Não que ele seja um estoque fixo máximo, mas aquilo que você diz, bom, se eu comprar essa quantidade não vai faltar. Então isso pode variar, numa semana você pode consumir as 10 latas de óleo e ter que comprar 10, na outra semana você pode consumir 5 e ter que comprar 5, como exemplo, ou consumir 8 e ter que consumir 8 e ter que comprar 8, né?
Então você vai comprar o que falta para atingir o teu estoque máximo que você considera lá razoável para atender a demanda pelo próximo período até que você faça a próxima compra. Então não tem segredo. Reposição periódica é simples de entender, né? Nós utilizamos para comprar não perecíveis, fazer a famosa compra do mês, né, nas nossas casas, alguns de nós. É o sistema mais comum. O outro sistema que eu citei, né, seria o reposição contínua. Então, só voltando aqui, reposição periódica. O intervalo de tempo é fixo e o lote pode variar. Isso é uma coisa interessante para a gente fixar aqui. No sistema de reposição periódica, você tem um intervalo de tempo fixo para fazer o pedido e o lote varia de acordo com a necessidade que a gente chama de estoque máximo, certo? No sistema de reposição contínua, a coisa é um pouco diferente. Como é que é o sistema de reposição contínua? Ele leva em consideração uma quantidade mínima em estoque que permita você fazer um pedido e reabastecer esse estoque. Eu estou usando um exemplo aqui do marcador de combustível do carro, porque é assim que muitos acabam abastecendo seu automóvel, né? Quando o combustível entra na reserva, acende a luzinha lá, fica piscando, e você sabe que a partir daí você tem que buscar um abastecimento, que normalmente as reservas de veículos, de motos, não sei se vocês sabem disso, mas dá para 60 km. Então, quando acontecer isso, você tem que estar a pelo menos 60 km de um posto de gasolina, de um ponto de abastecimento. Então, o sistema de reposição contínua de estoques é assim. Você vai consumindo o estoque, vai baixando o nível, tem um ponto lá em que acende a luzinha. Ó, você tem que fazer o pedido agora, senão até esse pedido chegar, até ser entregue esse pedido na empresa, o estoque vai acabar. Né? E o sistema de reposição contínua é muito utilizado em indústrias para reposição de matéria-prima. Então, se você dormir no ponto, se você não fizer o pedido no ponto de pedido, você corre o risco de ficar sem matéria-prima e ter uma interrupção, uma ruptura no teu processo produtivo, o que é uma coisa que não pode acontecer, né? É um prejuízo absurdo uma coisa dessas. Então, o sistema de reposição contínua ele não tem uma data fixa para ocorrer esse pedido. No entanto, o lote costuma ser fixo, o lote de compra, a quantidade comprada. Enquanto no sistema de reposição periódica nós temos uma data fixa e um lote que varia, aqui nós não temos necessariamente uma data fixa, mas nós temos um lote fixo. Por quê? Bom, primeiro vamos ver, eu já falei aqui que o sistema de reposição contínua ele é mais utilizado na indústria. A indústria ela trabalha com uma previsibilidade de consumo dos materiais, principalmente matéria-prima, maior, tá? Do que, por exemplo, no varejo ou no consumo de materiais auxiliares. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se você compra mercadoria para revender numa loja, por exemplo, você pode passar o mês, vamos supor que você compra por reposição periódica, 30 em 30 dias. Você pode passar o mês todo, chegar ao final desse período e ainda ter mercadoria em estoque para vender, não vender tudo. Ou você pode no dia seguinte bater alguém lá na tua loja, eu quero comprar teu estoque todo. Você não tem como prever um consumo linear dessa mercadoria. Você até vai torcer, né, para vender tudo de uma vez só. Mas você não é uma... a variabilidade no consumo de determinados itens, principalmente aqueles que a gente compra em reposição periódica, ela é maior. E na reposição contínua nós levamos em consideração, por exemplo, itens como matéria-prima. Matéria-prima você tem lá uma demanda na empresa para cumprir um determinado período, né? Em termos de levando em consideração o turno de 8 horas, quantos dias por mês a empresa trabalha e as previsões de demanda feitas lá pelo departamento de marketing, de vendas, ou que está responsável aí por analisar o mercado, né? É uma questão de caráter estratégico, inclusive, e ver o quanto se pretende comercializar ou se disponibilizar para comercialização num determinado período. E você compra a matéria-prima levando em consideração a sua capacidade produtiva. Então você pode ter situações em que, por exemplo, você prevê lá, ó, eu vou consumir 200 unidades ou 100 unidades de uma determinada matéria-prima por dia ao longo de meses. A variação pode ser menor. E aí você pode aplicar o sistema de reposição contínua. Então, assim,
Como é um pouco mais complexo do que o sistema de reposição periódica, é em cima desse sistema de reposição contínua que nós vamos estudar a parte de custos e comportamento de estoques. Basicamente, estoques industriais, até porque leva em consideração essa questão da matéria-prima. Tá, professor, mas eu vou trabalhar com... não vou trabalhar com indústria, vou trabalhar com comércio. Bom, se você compreender como funciona esse sistema aqui, você vai ver que o outro é moleza, é só transpor a questão de custo de estocagem e tudo mais. É bem mais tranquilo de você, se você conseguir calcular em cima do sistema de reposição contínua, matéria-prima, é bem mais fácil você fazer previsão e custo de estoques num sistema de reposição periódica. Então, primeiro, apresentados aí os sistemas de reposição, né, que existem, eu quero mostrar para vocês quais são as variáveis que nós vamos levar em consideração num sistema de reposição contínua. Tá? Entre as justificativas para se ter estoque, né, que é a disponibilidade e tal, principalmente na indústria, o estoque ele tem uma função específica que diz respeito, eu já fiz esse desenho para vocês em sala, né, que diz respeito a funcionar como um amortecedor, um buffer no fluxo de negócios. Como é que funciona isso? Eu vou explicar de novo aqui só para que vocês lembrem. Se vocês estão lembrados, eu havia feito um desenho similar a esse aqui, no quadro de sala de aula, e dito para vocês que o estoque se assemelha a uma caixa d'água, dessas que a gente tem em casa, né, que acumulam água. Então imagine o estoque industrial como sendo uma caixa d'água. Nessa caixa d'água nós instalaremos uma torneira. Essa torneira seria a produção, né? A torneira escoa, a produção escoa o estoque, como a torneira escoa a caixa d'água, numa determinada velocidade, que nós vamos chamar de VS, velocidade de saída. Tá? Isso é estabelecido pelo nível de capacidade produtiva que a fábrica vai trabalhar, levando em consideração lá os tempos, o rendimento dos trabalhadores, enfim. Tudo isso é uma disciplina que se aplica lá à administração da produção, que depois nós conectamos isso. Mas uma fábrica tem lá a sua capacidade produtiva que vai de 0 a 100%. Uma fábrica que trabalha no limite a 100% vai ter problemas para aumentar os pedidos. E uma fábrica que trabalhe muito abaixo, né, da sua capacidade produtiva média, por exemplo, ela vai ter recursos ociosos, custos operacionais e fixos que podem ser muito onerosos para a empresa. Então é estabelecido lá um ritmo de produção que se pretende seguir, até para se valorizar ou se valer da economia de escala. Você não pode abrir e fechar a torneira, você não pode fazer com que a fábrica produza, a maioria, né, das vezes, você tem que evitar a produção intermitente. E se for intermitente, se for uma produção uma linha que se modifica para produzir vários produtos, isso também tem que ser otimizado da melhor maneira possível. Mas enfim, vamos pegar aqui um exemplo clássico. Essa torneira ela é aberta a uma determinada vazão que determina a velocidade da saída, que também é a velocidade em que se consomem esses itens de estoque. Ora, esse estoque, à medida que eu abro a torneira, esse estoque ele vai baixar, ele vai diminuir. E vai chegar uma hora que eu vou ter que repor ele. Eu vou ter que entrar com algum tipo de item repor esses itens, né, fazer o suprimento desses itens no estoque. E isso ocorre também numa determinada velocidade que nós chamaremos de velocidade de entrada, tá certo? Então, se nós temos uma velocidade, já comentamos isso, né? Se nós temos uma velocidade de saída maior do que a velocidade de entrada, pode acabar o estoque, você ter lá a famosa ruptura na produção. Se você tem uma velocidade de entrada superior à velocidade de saída, você vai ter excessos de estoque que oneram a empresa de várias formas. Desde o capital parado em estoque, aos custos de estocagem em geral, que será o nosso próximo assunto, nós vamos abordar isso, né? Mas não pode ter excessos de estoque também, o que inclusive prejudica o fluxo financeiro da empresa, né? Você ter lá imobilizado valores imobilizados em estoque, você não pode usar estoque para pagar uma conta que está vencendo, né? Você pode ter problemas de liquidez por conta de excessos de estoque. Então isso precisa ser
trabalhado de forma inteligente, né? O problema, deixa eu voltar aqui. Então, o ideal seria que você tivesse uma velocidade de entrada igual à velocidade de saída, que o estoque entrasse na tua empresa a mesma proporção, a mesma velocidade em que ele é consumido. Mas se isso fosse possível, ou seja, se você tivesse teu fornecedor lá entregando unidade por unidade pela janela, do lado da tua fábrica, lá o teu fornecedor produzindo e entregando para você o que você precisa, na mesma velocidade, na mesma proporção em que você necessita, não haveria necessidade de estoque. O estoque existe porque, como vocês podem ver aqui nessa ilustração, o consumo da produção ele é linear, é uma torneira, mas o abastecimento é por lotes, por balde. Então, toda vez que eu preciso abastecer essa caixa d'água, eu tenho que me deslocar até uma outra fonte de água, ou ao fornecedor, né, que fornece essas matérias-primas, encher esse meu balde, quer dizer, fazer um lote de compra e despejar na minha caixa d'água, ou seja, estocar para poder consumir. E esse processo garante que a torneira nunca comece a pingar, nunca pare de dar vazão, né? Isso garante que a produção tenha um consumo constante de matéria-prima. Se eu não comprasse em lote, daí se eu tivesse disponível a matéria-prima aparecesse à medida que eu precisasse, como que por mágica, não haveria necessidade de estoque. O estoque justamente funciona como um amortecedor, ele fica variando, subindo, descendo, para que a produção mantenha esse fluxo linear de consumo, tá? E isso acontece no sistema de reposição contínua. Então, dito isso, vamos entender quais são as variáveis que incidem sobre o sistema de reposição contínua, tá? Aí está. Se você não tiver uma previsão de demanda, não há como saber o quanto você vai necessitar comprar cada vez. Então a demanda é a base de tudo. É a quantidade total necessária para a produção num determinado período estudado, tá? Então vamos supor, na indústria fala-se muito em trimestre, semestre, né? Você prevê a quantidade que você vai precisar produzir em determinados períodos. Isso é a demanda, tá? Então assim, vamos supor que eu tenho um determinado produto lá que eu preciso produzir até outubro 1000 unidades. Essa é a demanda que eu tenho que levar em consideração. Não significa que eu tenha que comprar todas essas 1000 unidades e pôr tudo na minha caixa d'água de uma vez só. Eu posso transformar isso em baldadas, né, em lotes. Mas eu vou ter que, vamos supor, se eu comprar em lotes de 100 unidades, eu vou ter que encher 10 vezes o balde, né, para chegar na demanda de 1000. Né? Essa é a ideia. Se eu tiver uma demanda de 1000 e puder comprar num lote só, eu vou ter um lote de 1000 unidades. Se eu tiver que comprar em quantidades menores, como eu falei 100, eu terei 10 lotes de 100 unidades para fechar o 1000. Mas o importante é que eu preciso cumprir uma determinada demanda num determinado período. Tá? Ok. Então a demanda é que manda em todo o resto. Em seguida temos lá a variável Q, que é o lote de compra. Eu vou deixar esse material disponível para vocês lá no Classroom, né, para referência futura, que nós vamos usar bastante essas descrições de variáveis aí para poder calcular os custos de estocagem nas próximas aulas. Então o Q nós chamaremos de lote de compra, Q de quantidade, né, quantidade comprada a cada vez, quantidade comprada a cada suprimento. Então, da soma dos Qs, como eu ilustrei aqui, Q1 mais Q2 mais Q3, nós teremos a demanda. Tá? E aí o número de pedidos que eu vou fazer para cumprir uma determinada demanda é a demanda dividida pelo lote. Né? Essa é a lógica da coisa. Como eu falei há pouco, se eu tenho uma demanda de 1000 unidades e compro em lotes de 10, eu terei 10 pedidos. Esse é o N, o número de pedidos a serem feitos. Tá? É assim que se calcula. Também não tem dificuldade nenhuma. Eu vou passar para vocês aqui, agora ainda ficar alternando entre essas variáveis e o gráfico que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o gráfico dente de serra, é o gráfico gerado a partir de um sistema de reposição periódica. Então nós temos aqui na linha horizontal, no eixo X, o tempo. Né? O tempo disponível para um determinado período de atividade produtiva, pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, vamos supor que aqui seja 1 ano. Né? E aqui nós temos os níveis de estoque. Observe que aqui já estão aparecendo os lotes. Né? Eu
compra um lote e compra Q1, daí tem consumo, daí Q2, chega um novo lote, tem consumo, chega mais um lote, tem consumo, a soma desses lotes vão dar a demanda do período, que é previamente estabelecido, né? Então, temos a demanda, temos o lote, temos o número de pedidos, vamos supor que aqui, ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 lotes. Se fossem lotes de 100 unidades, nós teríamos uma demanda de 400 unidades, tá? Só para ficar bem claro o entendimento disso. Qual a próxima variável que nós temos aqui? Ó? O estoque de segurança. É a quantidade mínima que deve haver em estoque para cobrir eventuais atrasos no suprimento. Então, vejam só que quando o lote chega, ó, ele não bate no fundo do estoque. Tem um espacinho aqui nessa linha vermelha que nós chamamos de S, estoque de segurança, que é um estoque que está aqui só caso ocorra algum atraso na entrega, alguma eventualidade, né, alguma contingência, alguma coisa, na previsão de entrega disso, nós teremos esse estoque para impedir que a fábrica pare. Tá? Ó, aqui tem um exemplo no lote Q4 em que ele foi pedido e provavelmente ele atrasou. E nós invadimos o estoque de segurança aqui. Né? O estoque de segurança aqui serviu para evitar que a atividade parasse. Se não houvesse o estoque de segurança, nós teríamos um período de tempo aqui, ó, correspondendo a essa linha que estaria batendo aqui no fundo, em que nós estaríamos desabastecidos sem essa matéria-prima. Então alguém pode pensar, então o estoque de segurança é importante. É importante. É muito importante. Então é só deixar bastante estoque de segurança lá e não se preocupar mais com isso. Não. O estoque de segurança, vamos supor que isso daqui seja um período de 1 ano, o estoque de segurança ele é um peso morto. Já imaginou quanto dinheiro, quanta mercadoria você tem aqui desnecessariamente? Se isso aqui foi o período de 1 ano, ó, olha quanto tempo eu tive que elevar os meus níveis de estoque, que onerar meus estoques, que descapitalizar a minha empresa do ponto de vista financeiro. Como eu falei, o estoque não pode ser usado para pagar a conta, né? Ele prejudica a liquidez do fluxo de caixa, do fluxo financeiro. Eu tive que manter o estoque de segurança 1 ano e ele só se justificou num único momento aqui em que houve atraso, sei lá, houve barreira, alguma greve de caminhoneiro, alguma coisa, vamos supor, né? Eventualidades que acabaram fazendo com que eu precisasse me segurar no estoque de segurança. Tá certo? Então o estoque de segurança precisa ser usado com parcimônia, tem que ser usado com inteligência. Vamos lá. Temos outra variável aqui que eu chamei de Emax, o estoque máximo, que é a soma do estoque de segurança com o lote de compra. Pode ser visto aqui, né? Se eu pegar o estoque de segurança, que é essa linha vermelha, e acrescentar o lote de compra, vou pegar aqui um lote padrão do Q1, que aqui é um exemplo da execução, deu variação nos lotes e tudo mais. Mas no planejamento, né, a rigor, eu tenho a serrinha perfeita aqui, com todos os dentes do mesmo tamanho e tudo mais. Isso aqui seria um exemplo de algo que já ocorreu num determinado período, né? Mostrando as variações que podem ter acontecido. Na hora de planejar, nós planejamos uma serra perfeita para tentar executar de forma adequada. Então aqui, se você somar o estoque de segurança com o lote de compra, nós teremos o estoque máximo da empresa. O que se espera ao máximo ter, que é o lote de compra mais o estoque de segurança. Tá? O estoque médio. Vejam só, se eu for analisar um estoque, para ver se ele está com muita mercadoria ou pouca mercadoria, muito estoque ou pouco estoque, e olhar um gráfico desse daqui e questionar, puxa, o estoque está alto ou está baixo? Depende, que está alto, que está baixo, está alto, que está baixo, está alto, que está baixo. Conforme o momento, eu tenho muito, eu tenho pouco. Se eu acabei de comprar, meu estoque está cheio. Se eu estou no limite lá do consumo esperando chegar um lote que eu já pedi, o estoque está baixo. Então, para fazer uma avaliação no período todo, eu preciso levar em consideração o estoque médio, que é o nível em torno do qual as operações de compra e consumo ocorrem, né? Aqui, ó. O nível, boa escolha. É o nível em torno do qual as operações de compra e consumo se realizam, né? E isso pode ser bem visto aqui, ó. A gente tem por base o estoque médio a metade do lote de compra. Tá? O meu estoque, embora ainda tenha o estoque de segurança aqui, de praxe a gente utiliza a metade do lote de compra
como sendo esse nível em torno do qual as operações de compra e consumo se realizam. O estoque médio, inclusive, é usado para calcular o custo de estocagem. Porque o custo de estocagem ele tem que ser avaliado em determinados períodos mais longos, né? E nesses períodos a variação de estoque é muito grande, então você vai ter que ter o estoque médio como referência para cálculo destes custos, tá bom? Ponto de pedido. Esta aqui é a questão chave do sistema de reposição contínua que eu falava para vocês. O ponto de pedido é quando a luzinha do tanque de combustível do carro acende. Ó, acendeu o alerta, você tem que fazer o pedido agora, senão vai acabar o estoque. Então é o nível de estoque que, ao ser atingido, deve disparar o processo de compra e reposição. Eu coloquei dessa forma. Então aqui, ó, eu estou consumindo meu estoque. Tem um ponto aqui que eu levo em consideração que, se eu pedir, leva lá alguns dias, que é o lead time, ó, TA aqui, leva alguns dias para essa mercadoria ser entregue. Então aqui, ó, essa linha aqui do ponto de pedido, o pedido foi feito aqui, ó. Opa! O pedido foi feito aqui. Passaram-se alguns dias até que ele chegasse. Se eu tivesse dormido no ponto, percebam a piadinha, e tivesse demorado para pedir, eu já ia invadir o estoque de segurança. Se eu tivesse demorado demais ou tivesse menos estoque de segurança, eu ia ter uma ruptura na produção. Então o ponto de pedido ele é importante, porque ele leva em consideração o consumo diário da mercadoria vezes o tempo de atendimento, quer dizer, o tempo que leva para ela ser entregue. Então raciocinem comigo. Se eu tenho uma mercadoria que é consumida na ordem de 100 unidades por dia e leva 2 dias para ela ser entregue, o meu ponto de pedido é no mínimo 200 unidades, para que eu peça, consuma 100 unidades no dia seguinte, consuma mais 100 unidades no dia seguinte, zerou, chegou a mercadoria. Claro que ainda tem o estoque de segurança, ou deveria ter o estoque de segurança. Então o ponto de pedido é aquela quantidade mínima para você fazer o pedido, porque senão falta. Tá? Ele está bem ilustrado aqui, né? Fazer o pedido não significa que a mercadoria vai chegar imediatamente, passa-se um tempo aqui. É isso que o consumo diário mais o tempo de atendimento é que determina qual vai ser o ponto de pedido. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, depois coloquem nos comentários aí embaixo que eu esclareço vocês, ou vocês têm meu WhatsApp e tudo mais. E aqui o tempo de atendimento, que vocês já conhecem, que é o lead time, é o tempo decorrido entre o pedido e a entrega das mercadorias, que está aqui embaixo. Tá? Entre um pedido e outro, tem também esse intervalo grande aqui que a gente chama de intervalo de ressuprimento, mas eu nem pus a variável ali. Então, gente, esse aqui é o gráfico dentro de serra. Espero que vocês tenham entendido, né? Mas, na medida do possível, eu explico aí para vocês mais detalhadamente, individualmente, como for necessário. Mas ele que é o desenho de como funciona um sistema de reposição contínua. E essas variáveis, esse formato, esse funcionamento é o que a gente usa para o cálculo de custos de estocagem e também para cálculo de lote econômico de compra, que é como minimizar esses custos de estocagem, mas tudo isso é matéria que nós vamos ver aí para frente, né? Nas próximas aulas nós vamos ver aí os custos de estocagem e ponto de pedido. E para finalizar então, eu quero voltar aqui naquelas questões de concurso e DENAD que eu tinha mostrado para vocês no início da aula, e vamos ver uma questão aqui relacionada a esse assunto que nós acabamos de ver aqui, tá? Então acompanhem comigo. Carlos, gerente de operação da fábrica de brinquedos RWZ, constatou que o estoque de um item componente de seu principal produto não atende adequadamente à política de gestão de materiais da fábrica, tendo em vista que os custos operacionais associados à manutenção do estoque desse item são muito elevados. Atento ao comportamento da demanda, Carlos passou a administrar o estoque utilizando o modelo de ponto de pedido, que é o sistema de reposição contínua que eu acabei de falar para vocês. Segundo esse modelo, sempre que o nível de estoque do item atingir o ponto de pedido, é providenciado um pedido de reposição de X unidades, lote, né, QC, coisa ali, as quais, se não ocorrer imprevisto, devem dar entrada em estoque em 10 dias. 10 dias é o tempo de atendimento desse item, é o tempo que leva entre o pedido e a entrega da mercadoria, após a emissão do pedido. A figura abaixo ilustra esse modelo. Então está aí um dentro de serra, típico como eu falei para vocês, vocês têm ali o ponto de pedido, o estoque médio, né? Todas as variáveis, o estoque máximo, aqui fala estoque máximo 6.500 unidades e um estoque de segurança de 500 unidades. Então significa que o meu lote de compra,
né, que o lote de compra mais o estoque de segurança dá o estoque máximo. Significa que o meu lote de compra ele é de 6.000 unidades, correto? Eu tenho um estoque máximo de 6.500 junto com o estoque de segurança. Tá? O período total, o intervalo de ressuprimento total é de 30 dias entre um pedido e outro. Né? E aqui nós temos entre o pedido e a chegada da mercadoria um intervalo de 10 dias. Vamos ver as alternativas aqui. Primeiro, a RWZ deve administrar seus custos operacionais relacionados ao capital empatado, o espaço de armazenagem, iluminação, segurança e obsolescência, já que o estoque médio é de 3.000 unidades. O estoque médio é de 3.000 unidades, porque se o lote de compra nós verificamos aqui que é de 6.000, a média, a linha em torno da qual as operações de compra e consumo se realizam é de 3.000 unidades. Só que não é essa a questão, isso não é o motivo para eles administrarem os custos operacionais. Eles têm que administrar esses custos operacionais de qualquer forma, independente do estoque médio. Né? Se ele for alto, claro, eles passam a ser mais importantes, mas não existem só custos associados a um nível elevado do estoque. Existem custos inversamente proporcionais também, nós vamos ver lá para frente isso. Tá? Então eu não aceitaria essa primeira questão como embora tenha algumas verdades aí, seria uma questão assim, que elucida uma pergunta, uma alternativa que elucida a questão. 2. A quantidade de itens que deve ser usada entre a data da encomenda e a data do recebimento do lote de compra, ou seja, a quantidade suficiente para atender a demanda durante o período de ressuprimento, é de 2.000 unidades. Essa questão está certa, tá? Por quê? Ele diz que eu vou usar 2.000 unidades entre a chegada do lote e aqui diz a quantidade de ser usada entre a data da encomenda, né, o pedido e o recebimento do lote de compra. Como é que eu verifico isso? Eu verifico isso calculando o ponto de pedido. O ponto de pedido é o consumo diário vezes o tempo de atendimento. Eu tenho o tempo de atendimento, que é 10 dias, mas não tenho o consumo diário. No entanto, se vocês olharem aqui um lote que é de 6.000 unidades, que nós já vimos, né? O estoque máximo é 6.500, mas 500 é o estoque de segurança. Então o lote é de 6.000 unidades, ele dá para 30 dias, ó. Tá vendo? Se eu pegar os 6.000 unidades e dividir por 30, eu tenho 200 unidades por dia que eu consumo. Essas 200 unidades multiplicadas pelo tempo de atendimento, que são 10 dias, vai dar 2.000 unidades. Então a alternativa 2, ela é verdadeira. É o tempo que eu tenho, é a quantidade que eu vou consumir entre a compra e o recebimento, né, que é o ponto de pedido. Tá certo? Terceiro, o total de 4.500 unidades corresponde à parcela de estoque do item que será consumida até a data da encomenda do lote de compra, sendo 2.500 unidades o nível superior no ponto de pedido. Não, são 2.000 unidades o ponto de pedido. Né? Aqui ele está tentando confundir a gente com o estoque de segurança. E o último, a demanda diária do item analisada por Carlos é de 200 unidades, acabei de calcular isso. E a quantidade a ser reposta, ou seja, o tamanho do lote de compra, é de 6.000 unidades. Nós também já havíamos calculado no início dessa análise. Então, seria aí a questão 2 e 4. Aí, 2 e 4. Certo? Então, essa foi a nossa conversa dessa semana, né? Apresentando aí essas variáveis. E a partir da próxima aula, nós, compreendendo este sistema de reposição contínua, este gráfico dentro de serra, nós vamos começar a aplicar isso praticamente no levantamento e cálculo dos custos de estocagem. Hoje é terça-feira, ainda tem uma boa parte da semana pela frente. Tenham vocês um ótimo resto de semana. Fico à disposição de vocês para tirar dúvidas, né? Agradeço a atenção e um abraço a todos.